decide in terms of what we think will help our intention. Quando nós dizemos isto é real ou aquilo não é real, a partir dessa decisão, nós, de alguma maneira, estamos gerindo essa escolha. So for meditators, what is important is to make use of all the practices you do to attend to the mind itself in its naked freshness. Enquanto meditantes, o ponto é que nós possamos estar presentes com a mente tal como ela é, na sua nudez e no seu frescor, And to see also that this naked freshness is our own true nature or Buddha nature. e ver que essa nudez, esse frescor é a nossa verdadeira natureza, nossa natureza búdica. When we see that the mind is open and empty, Quando nós vemos que a then mente it's like the mirror. é nua, The aberta, mirror has vazia, no content of its own. quando nós vemos que a mente é aberta e vazia, tal como um espelho não It's possui conteúdo. unconditioned. Um espelho é não condicionado. Then when reflections arise in the mirror, they are there as illusory presences. Quando os reflexos surgem no espelho, eles estão ali como mera presença. So our focus in Sokshen is to rest in the state of the mirror or the openness of the mirror, whatever happens. O foco para nós no Dzogchen é estarmos no estado do espelho, no frescor do espelho. Não importa o que aconteça. We don't strongly direct our experiences. We're not seeking to control what occurs in terms of some pre-formed template. Nós não dirigimos a nossa experiência, nós não tomamos decisões ou intervimos de acordo com algum enquadramento preconcebido. But by staying open, we don't interfere with the flow of experience. Mas ao nos mantermos abertos, nós não interferimos no fluxo da experiência. So even if we feel and think, I have a headache, Então, mesmo que nós pensemos e sintamos que there's estou a com uma dor de headache and cabeça, there's me, and these two seem to merge. há uma dor de cabeça, há o eu, e parece que essas duas coisas estão se juntando. So there you have arising as the pattern of your experience a dualistic engagement between the subject or the experiencer and the headache as the experienced. Então, a partir disso, você tem dois elementos: um, o experimentador, e dois, o que está sendo experimentado, eu, e a dor de cabeça. So whenever that happens, we want to relax and simply not interfere with what is going on. Quando quer que isso aconteça, nós queremos relaxar e simplesmente não intervir no que está acontecendo. That is to say, I don't block the subjective positioning, Isto é, eu não bloqueio o posicionamento but subjetivo, neither do I identify with it. mas eu tampouco me identifico com isso. This is who I am, because Isso é it's quem eu already sou. vanishing. Isso está desaparecendo totalmente. The momentary patterns which arise in our thoughts, feelings, sensations, and outwardly in terms of our perceptions, these are transient experiences. Os padrões momentários que surgem a partir dessas referências são experiências transitórias. We are not experiencing things, we are experiencing experiences. Nós não estamos experienciando coisas, nós estamos experienciando as Experiences are like the wind. experiências são como o vento.
The wind touches you, it moves the leaves in the trees. O vento te toca, move as folhas e as árvores. You can't deny that it exists because the leaves are moving. Você não tem como negar que ele existe porque as folhas estão se movendo, But you can't catch it. mas você não consegue capturá-lo. So it doesn't exist as an entity, as a fixed substance. Portanto, ele não existe como uma entidade, como uma substância fixa. This is the middle way. This is form is emptiness, emptiness is form. Esse é o caminho do meio. Isso é forma, vacuidade é forma. Oh, if you try to find the mirror itself, there's nothing there. But the mirror shows itself through the reflection. Se você tenta encontrar o espelho, não há nada ali. O espelho se mostra através dos reflexos. But because the reflection is displaying itself within the open, empty mirror, it is not other than open and empty. Mas, como o reflexo se está mostrando através do espelho, ele não é nada mais do que aberto e vazio. So, if you want to avoid the creation of karma, Então, se você quer evitar a criação de karma, you rest in the view of Dzogchen and again relax into open awareness and allow whatever experiences arise to come and go. repouse na visão do Dzogchen e permita que quaisquer experiências que surjam venham e vão. So we do this in our practice Nós fazemos isso na nossa prática as a basis for being able to do it in our life. como uma base para podermos fazer isso nas nossas vidas. Experiences arise like going to work, walking down the street, seeing people coming towards you, and so on. As experiências surgem como ir para o trabalho, caminhar pela rua e ver as pessoas vindo na sua direção, esse tipo de coisa. And the guiding principle is always keep it simple. E o princípio guia é sempre mantenha isso simples. It is simple. Isso é simples. So just allow it to be simple and don't make it complicated. Então apenas permita que seja simples e não complique. We think we see someone walking towards us. Nós pensamos que vemos alguém caminhando na nossa direção, We look at their face and we interpret their facial expression. nós olhamos para o seu rosto, interpretamos a sua expressão facial, Then we might like the look of them or not like the look of them. e aí podemos gostar ou não do olhar deles, And then they're gone. e de repente eles se foram. You walk past them, something else is occurring. Você caminha, passa daquela pessoa e mais alguma outra coisa está acontecendo. But your own commitment to reliance on your thought production as the means of establishing truth Mas o seu próprio compromisso com seus pensamentos como uma forma de estabelecer o que é verdade ou não, can easily lead us to the idea, oh, this person looks dangerous, or this person looks very nice. pode rapidamente nos ludibriar para a ideia de essa pessoa é perigosa ou essa pessoa é legal. So I want to avoid this kind of person, or I would like to get closer to that kind of person. Então eu quero evitar esse tipo de pessoa ou quero chegar mais perto daquele outro tipo de pessoa. So then the wheels of karma start turning. E aí as rodas do karma começam a girar. So at all times, we should relax in openness and not enter into judgment about things as if they could be fully and clearly and accurately defined by our concepts. Então nós devemos repousar nessa presença aberta e evitar cairmos na impressão de que nossos pensamentos e nossos conceitos são capazes de refinar o que está acontecendo. We cannot grasp or hold on to the flow of experiences. Nós não conseguimos
capturar ou nos agarrar ao fluxo das experiências. but I can grasp at my concept by which I define the status of the other person for me. Mas eu posso me agarrar ao conceito através do qual eu refino a experiência que eu tenho da pessoa diante de mim. So when we find ourselves maybe being upset by someone's behavior, Então, quando nos percebemos irritados com o comportamento de alguém, they behaved in a way which upset us, a pessoa fez algo que nos irrita, que nos incomoda, think and feel they're not nice, I don't like them. nós pensamos, essa pessoa não foi legal, eu não gosto dela. This opinion and assumption and interpretation shows us the nature of our mental function. It doesn't tell us the true status of the other. Essa opinião mostra a dinâmica do nosso funcionamento mental, não nos diz a verdade sobre quem a pessoa é. So as long as you believe that you are a truly existing entity, a thing which is separate from the field around you, Então, enquanto você acreditar que você é uma coisa verdadeiramente existente, separada de alguma maneira do campo ao seu redor, and you can look at the world and see clearly how it is, e você puder olhar ao mundo ao seu redor e ver como ele é, we have to remember that in that moment we are deluded. nós temos de lembrar que nesse momento nós estamos deludidos. We have not caught hold of the truth of the other. Nós não capturamos ou pegamos em algum We have lugar a caught verdade hold sobre o of our outro. concept about our idea of who the other is. Nós estamos nos agarrando à nossa ideia de como o outro é. And it is that which is the basis of karma. E isso é a base do karma. So relax and release. Então, relaxe e solte. You can do this through praying to Padmasambhava, praying to your guru, doing the Guru Yoga of the White Art. There are so many methods, but they all point, release yourself from the delusion of duality. Você pode rezar por Padmasambhava, você pode rezar para o seu guru. Há muitos métodos, mas todos eles apontam para que nós soltemos desse ponto. Relaxemos. Okay, and so the next question is fantasy, projection, intuition. How can you tell the difference? A próxima pergunta diz: como podemos dizer a diferença entre fantasia, projeção e intuição? The answer to this is just what I was saying to the first question. A resposta para isso é o que eu estava dizendo sobre a primeira pergunta. If you start from the position, I'm here, I pay attention to what is around me, I am not my environment, I am this separate self. Você começa da posição de eu estou aqui, eu estou prestando atenção ao ambiente ao meu redor, eu sou esse eu mesmo separado, à parte. Then when I develop an idea about the status or the meaning of some event, Então, quando eu desenvolvo uma ideia sobre o estado de um evento, sobre o que está acontecendo, this is a mental construct. essa é uma construção mental. This is a fantasy. Isso é uma fantasia. That is to say, it is something which I imagine and which feels to be true in the moment of imagining it, but it doesn't have any reliable objective basis. Quer dizer que algo que você está imaginando, algo que de alguma maneira surge para você, mas que não tem qualquer base objetiva. Oh, and the same with this idea of projection. Like in the cinema, the light flows onto the film and the image is projected onto the screen. A mesma coisa acontece com a imagem num cinema. O filme é projetado na tela e surge uma imagem.
So the light is like our basic intelligence, or the fact we're alive and not dead. We experience, we illuminate, oh, something's happening. Então, essa luminescência que permite que as coisas se projetem na tela é um sinal de que estamos vivos e que as coisas acontecem, que tem algo And you acontecendo. see it as happening out there. E nós vemos isso como algo acontecendo lá fora. Just when you go to the cinema, there on a big screen, something is happening. Da mesma forma como quando você vai para o cinema, tem alguma coisa acontecendo na tela grande. But the basis of the projection is the meeting of the light of the mind, the basis of illumination, which could illuminate the ground, Mas a base dessa projeção é a base da mente, que poderia iluminar a base, but is not actually illuminating the ground. mas na verdade não está iluminando a It's base. illuminating my imagination of what is occurring. O que está sendo iluminado é a minha imaginação do que está acontecendo. So we see this very clearly with the issue of what we in Britain call illegal immigrants. Nós vemos isso nitidamente com o que no Reino Unido chamamos de imigrantes ilegais. Some people put the interpretive emphasis on illegal. Algumas pessoas põem uma ênfase interpretativa em ilegal. And if they're illegal, they shouldn't be here. We need to send them somewhere else. Se eles são ilegais, eles não deveriam estar aqui, nós deveríamos mandá-los para algum outro lugar. Or somebody might say, put the emphasis on the immigrant and say, these are asylum seekers. They come here with much danger at much expense because they're trying to flee something bad over there. Outras pessoas podem pôr a ênfase interpretativa delas em que são pessoas buscando asilo político, porque elas estão fugindo de algo ruim da onde elas vieram. So in the first interpretation, the illegal immigrant is wanting to get something for nothing. Na primeira interpretação, o imigrante ilegal quer conseguir algo em troca de nada. And in the second interpretation, they are poor people who have found it impossible to remain in their own country because of government persecution, climate change, and so on. Na segunda interpretação, são pobres pessoas que estão buscando um lugar para ficar nesse país porque elas tiveram problemas no seu país de origem e por aí vai. And these two positions are often in conflict in terms of political parties. Essas posições, esses posicionamentos estão frequentemente em conflito nos termos de partidos políticos. But of course, when we look at ourselves, we realize we have quite complex mixed motives for many of the things that we do. Mas claro que quando nós olhamos para nós mesmos, nós podemos perceber que temos razões múltiplas para fazer as diferentes coisas que fazemos. Diferentes razões para diferentes coisas. So if my interpretation is simply the projection of a predetermined opinion, it will not illuminate the actual position of these people who have arrived in our country. Então, se a minha interpretação é simplesmente a projeção de uma opinião pré-determinada, isso não vai iluminar a verdadeira natureza dessas pessoas. Não vai me mostrar quem elas verdadeiramente são. Oh, projection is a way of knowing without experiencing. Então, projetar é uma forma de saber sem experimentar. If you see someone and you fancy them or you really like them, Se você vê alguém e você deseja muito a pessoa ou gosta da pessoa, you don't know who they are. você não sabe quem essa pessoa é.
You are drawn to who you imagine they are. Você é atraído por quem você imagina que a pessoa é. When you get to know them, you find, oh, they're quite complicated. Quando você conhece a pessoa, você percebe, é uma pessoa bem complicada. Human beings and dogs and cats are beyond totalization. Seres humanos e cachorros e gatos estão além de uma totalização, Because we all manifest the rich potential of the unborn ground. porque todos manifestamos o rico potencial da base não nascida. So projection is a way of falsely simplifying the identity or the potential of the other. Então, a projeção é uma forma de simplificação falsa da verdade sobre o outro. And the third term referred to by the questioner was intuition. O terceiro termo abordado pela pergunta era intuição. So, in order to allow our intuition to manifest, it helps if we receive the optimal contact with what is occurring. A forma de nós maximizarmos o nosso contato ótimo com o que está acontecendo é ampliar a nossa superfície, né? That is to say, Contato com o que we está open acontecendo. ourselves, we receive the widest possible display of the potential of the current moment. Nós nos abrimos para poder receber o máximo do potencial do momento presente. Then we put on the brakes so that the three wheels are not turning. Nós freamos, apertamos o freio para que as três rodas parem de girar. And we sit, we wait, E nós and an intuition arises. esperamos e uma intuição surge. The intuition arises from the depth of our potential A, in relation to the vastness of the potential of this situation. a intuição surge das profundezas do nosso potencial em relação à vastidão do potencial da situação. The intuition is not prepared by conscious intentional thought. A intuição não é preparada por pensamentos conscientes, intencionais, Nor is it shaped by our habit formation. tampouco é formada pelos nossos hábitos, But rather it's the meeting of the outer potential and the inner potential. mas ela é o encontro entre o potencial externo e o potencial interno. It is connectivity. É conectividade. And so it is can only arise with the profound contact between the experiencer and the experience. Portanto, isso só pode surgir de um contato profundo entre o que é experienciado e quem o experimenta. It doesn't come from dogma Isso não vem do dogma or from rational analysis. ou de uma análise racional. So this kind of experience sometimes it's referred to as non-dual wisdom. Esse tipo de experiência algumas vezes é referido como Sometimes as sabedoria não dual, immediate presence, às vezes como sabedoria não dual, às vezes como presença imediata, but it's not my intuition in terms of being a quality of my personality. mas não é minha intuição nos termos da minha personalidade. Rather, it is the intuition of the openness of the whole field, which is not divided between subject and object. Ao invés disso, é a intuição de todo o campo que não está dividido entre sujeito e objeto. Then the next question is, where is the line between bodhicitta, meaning this, the notion of
developing an altruistic intention to benefit all beings, Próxima pergunta diz: qual é a fronteira entre a bodhicitta, que é essa intenção compassiva perante todos os seres, and self-sacrifice, e autossacrifício, between too much compassion for others and the risk of burnout? entre compaixão demais pelos outros e o risco de burnout? How much ego is healthy or necessary in life? Quanto o ego é saudável ou necessário para vivermos a vida? This is like asking how to ride two horses at the same time. Essa pergunta é como perguntar como posso andar em dois cavalos ao mesmo tempo. Well, you can only sit on one horse at this one time. Você pode apenas estar sentado num cavalo But em if you um go to the momento. circus, you see people who get up and they stand one foot on one horse, one foot on another horse. Mas se você for para o circo, você pode ver pessoas que conseguem andar montando com um pé em cada cavalo. And the horses run round and round in the ring. E os cavalos dão voltas no picadeiro. This is not a stable situation. Essa não é uma situação estável. Our aim is not to be in service of the maintenance of the ego. O nosso propósito, nossa intenção aqui não é fazer a manutenção do ego. The functions which are healthy and ethical when they arise in the ego will also be found in awareness. As funções que são saudáveis e razoáveis no ego também farão sentido na presença, na lucidez. Because when we develop the Bodhisattva vow, Porque quando nós desenvolvemos o voto do Bodhisattva, we say, may all sentient beings be happy. dizemos que todos os seres sencientes possam ser felizes. This includes me. Isso me inclui. So clearly, self-sacrifice is breaking the Bodhisattva vow. Então, o autossacrifício claramente quebra o voto do Bodhisattva. The benefit is for all. O benefício é para todos. This includes ourselves. E isso inclui nós mesmos. Of course, we have activities to help people, and these can be very tiring. É claro que nós temos atividades para ajudar outras pessoas, e elas podem ser cansativas. But when we get tired, should we keep going or take a rest? Então, quando nós ficamos cansados, deveríamos seguir em frente ou descansar. If you do too much, you get really drained, and then replenishing yourself, reviving yourself is quite difficult. Se você faz demais, você se drena. E aí fazer algo por si mesmo fica e ganhar sua energia de volta fica difícil. So I think what is most important to hear in this question is that, in a sense, it's presented in a somewhat abstract way. Eu acho que um ponto importante de checar sobre essa pergunta é que ela, de uma certa forma, está posta de maneira abstrata. Where am I? Onde é que eu estou? My embodied being has certain energetic capacity. O meu ser incorporado tem uma certa capacidade energética, manifesting in the vitality of my body, the flow of my speech, the activity of my mind. que se manifesta na vitalidade do meu corpo, no fluxo da minha fala, na vitalidade da minha mente. This is available to respond to situations. Isso está disponível para responder às situações. I will respond. Eu responderei. Now, if you have been healthy for a long time, you assume, oh, I know how to respond. Se você foi sadio por muito tempo, você pensa, eu sei como responder. But because in the past months I've been a bit sick, Mas nos últimos meses eu estive um pouco doente. I have
less confidence that I can predict how I'm going to be tomorrow morning. Eu tenho menos confiança de que eu posso prever como é que eu vou estar amanhã de manhã. So I have to say, let's see. Então eu tenho de dizer, veremos. See how you are, see how I am. Ver como vocês estão e ver como eu estou. See what's possible. Ver o que é possível. Now, this is not a loss, but a gain, Isso não é uma perda, mas um ganho. because in order to see, I have to be right on the point of contact between how I am manifesting and how the environment is manifesting. Porque para poder ver, eu tenho que estar exatamente no ponto de contato de como você está se manifestando e de como eu estou me manifestando. I don't know because I'm not a thing which can be known. Eu não sei porque eu não sou uma coisa que pode ser conhecida. And I don't know about other people because they also are not things which can be known. E eu também não sei sobre outras pessoas porque elas tampouco são coisas que podem ser conhecidas. But being myself a dull person, when I was more healthy and strong, I was always imagining, oh, these people are just living their life. Eu mesmo sendo uma pessoa que não vê com total clareza, quando eu era mais jovem, mais disposto, tinha mais energia, eu pensava, ah, essas pessoas estão vivendo a vida delas. But since I've been going frequently to the hospital and sitting in the waiting room and seeing many different patients, Mas desde que eu comecei a ir para o hospital e visitar a mesma sala e encontrar os mesmos pacientes, now I get a new set of thoughts. What's wrong with this person? How do they function? Are they in pain? What limitations do they have? agora eu tenho uma impressão diferente. O que é que está errado com essa pessoa? O que é que está acontecendo com ela? Que situação é essa? So the development of bodhicitta involves the loosening of our reliance on assumptions, especially the assumption that we know who we are and who other people are. Então, nesse exemplo, ele estava falando de si mesmo. O desenvolvimento do bodhicitta nos permite afrouxar a pressuposição de que nós sabemos como nós somos e como os outros são. And in that way, instead of projecting out our false knowledge, Então, no sentido de nós estarmos projetando we o nosso conhecimento receive. falso, nós recebemos We mais. can receive through our eyes, how we see how someone's embodiment is revealed. Nós recebemos através dos nossos olhos, de como a incorporação de alguém é revelada. If we're sitting close to them, we can hear the pattern of their breathing. Is it shallow or deep? Se sentamos perto da pessoa, nós podemos perceber o padrão da sua respiração, se é uma respiração rasa, se é uma respiração profunda. What is revealed in their face, by their eyes, by the wrinkles in their face, the marks around their mouth, and so on. O que é revelado no seu rosto, pelas marcas nos seus olhos e assim por diante. Again and again, we have to remember that the Buddha taught 84,000 dharmas. Nós temos de nos lembrar que o Buda ensinou 84.000 dharmas. 84,000 means infinite. 84.000 significa infinitos. In fact, a dharma for each sentient being. De fato, um dharma para cada ser senciente. In fact, a dharma for each aspect of each sentient being. De fato, um dharma para cada aspecto de cada ser senciente. So that rather than imagining the Buddha was wandering around with a big stack of knowledge on his back, 84,000 cures for all problems, come here, I'm in the marketplace tomorrow. Então, ao invés de imaginarmos que o Buda andava por aí carregando um balaio com 84.000 métodos diferentes, gritando: olha o meio hábil, olha o meio hábil, quem quer vender, quem quer comprar.
The Buddha's walking very relaxed. O Buda, na realidade, estava caminhando muito relaxado. When I see you, I respond. Quando eu vejo That's você, it. eu respondo. That's the Dharma. Isso é o Dharma. The meeting of subject and object in a way that dissolves the separation of subject and object. O encontro entre sujeito e objeto de uma maneira que dissolve a separação entre sujeito e objeto. So self-sacrifice is not a good idea. Então, o autossacrifício não é uma boa ideia. And you don't need ego for a healthy life. E você não precisa de um ego para ter uma vida saudável. We have, in the tantric system, we have the 4 activities. No sistema tântrico, nós temos as 4 atividades: Pacifying, increasing, overawing, and destroying. pacificar, incrementar, superar e destruir. Each of these is inseparable from emptiness. Cada um desses é inseparável da vacuidade. And they flow out from observing how the 3 modes of the Buddha's experience, the 3 kayas, manifest for yourself when you rest in the open ground. E eles fluem da percepção que desenvolvemos dos 3 kayas como se manifestando a partir de nós mesmos quando nós nos abrimos para a base aberta. So we should trust our practice and not trust egoic positioning, because it will only bring problems. Então nós devemos confiar na nossa própria prática e não confiar no nosso posicionamento egóico, porque isso só vai nos trazer problemas. The next question we've sort of answered is, if an already awakened person were to experience extreme suffering, E a próxima pergunta diz: se eu não sou uma pessoa com experiência o suficiente para evitar would sofrimento that person avoid identifying with the suffering and mixing with the suffering experience? Perdão, gente, eu me perdi. Does it depend on your degree of progress on the Dharma, whether you can suffer without being drawn back into samsara? Isso depende do seu progresso no Dharma ou de alguma maneira isso faz você retroceder no Sansara? Well, the basic assumption in the question is, well, we all know suffering is bad. O ponto básico aqui é que todos nós sabemos que sofrer é ruim. So how could an awakened person who is good have suffering which is bad? Então, como uma pessoa desperta, evita o que é ruim. What is the ground of suffering? Qual é a base do sofrimento? So this is why we have to do a little bit of study of the 9 yanas of Buddhism. É por isso que nós temos de estudar um pouco os 9 yanas do budismo. On a general level, we say suffering arises from ignorance and grasping. Em sentido geral, nós dizemos que o sofrimento surge da ignorância e do apego. And in the Theravada view, this ignorance points to the ignorance of the lack of inherent existence in the 5 skandhas or constituent factors. De uma perspectiva Theravada, isso surge dos 5 skandhas ou fatores constituintes. But in the practice of Tantra, when we enter into the mandala of Padmasambhava, Mas na prática do Tantra, quando entramos na mandala de Padmasambhava, everything is the radiance of Padmasambhava, tudo é a radiância de Padmasambhava, including suffering. incluindo o sofrimento. Happiness is the radiance of Padmasambhava, and suffering is the radiance of Padmasambhava. A felicidade é a radiância de Padmasambhava e o sofrimento é a radiância da presença de Padmasambhava. Then you might think, oh, but
Padmasambhava is good. Mas você pode pensar, peraí, mas Padmasambhava é bom. Why would he be radiating suffering? Por que ele estaria irradiando o Oh, sofrimento? this is not good. Ah, isso não é bom. This dharma is a bit of a headache. Esse Dharma aí é uma dor de cabeça. Good people cause suffering? Boas pessoas causam sofrimento? Why would they do that? Por que que elas fariam isso? Oh, so we believe in that moment, the Buddha, I do things, some of which make me happy, some of which make me sad. Então, nesse momento, nós pensamos, meu bom, meu lado bom faz coisas que me deixam feliz e coisas que me deixam triste. And Padmasambhava is similar. He exists and he does things to make some people happy and some people sad. E Padmasambhava, de forma semelhante, também existe e ele faz algumas coisas que deixam algumas pessoas felizes e outras pessoas tristes. This is not to understand Dharma. Isso não é compreender o Dharma. This is like the question, where was God in Auschwitz? Isso é como uma pergunta: onde estava Deus em Why would Auschwitz? God be in Auschwitz? Por que que Deus estaria em Auschwitz? He could be up in heaven. Why come down? And especially if he comes down onto earth, his spaceship was going in the wrong direction. He could have gone to Hawaii. He could have gone to some nice place in Spain. E, em todo caso, por que que Deus desceria do céu, no lugar maravilhoso que ele estava, para Auschwitz? E se esse fosse o caso, a espaçonave dele teria ido para o lugar errado? Por que que ele não teria ido para o Havaí ou para um lugar legal na Espanha? What this means is don't trust your thoughts. O que isso significa e nos diz é: não confie nos seus pensamentos. Number one, there is no end to thinking. Número um, não há fim para pensamento. Number two, we have many obscurations. Número dois, nós temos muitos So obscurecimentos when mentais. you raise questions like, do Buddhas suffer? This is called a waste of time. Então, quando você faz perguntas do tipo, será que os Budas sofrem? Isso é chamado de uma perda de tempo. It's a waste of time. Uma perda de tempo. If you want to understand the Buddha, become the Buddha. Se você quer entender um Buda, torne-se um Buda. The Buddha is not a thing out there. It's not like a monkey in a laboratory and you carry out tests on the Buddha. O Buda não é uma coisa lá fora, não é como um macaco num laboratório no qual você fica fazendo testes. Become Buddha. Torne-se Buda. How do we do that? Como nós fazemos isso? We sit, we relax. Nós sentamos, nós relaxamos. If you like, the inside, the inner side, the thoughts, feelings, sensations. Pelo lado de dentro, se você usa esse termo, podemos dizer que há sentimentos, pensamentos, sensações. On the outer side, there are sights and sounds and smells and tastes and sensations. Nos On the lugares externos há sons, sensações e percepções. Without adding dualistic conceptual interpretation, how is it? Sem adicionar uma interpretação dualista, como é isso? Como é isso aqui? When we sit, experiences come and go. How is it? How is it? Nós sentamos, as experiências vêm e vão, e nos perguntamos, The como experience is é isso? ungraspable. A experiência é inapreensível. Happy, sad, good, bad. These are concepts. Feliz, triste, bom, ruim. Isso são conceitos. And when these concepts arise in the mind, they also vanish. E quando esses conceitos surgem na mente, eles também desaparecem. Then we might see, oh, instead of spending so much time constructing these elaborate
residences on the basis of concepts and memories and plans, Então aí nós vemos que ao invés de tentar construir essas referências baseadas em memórias, referências, planos e pensamentos, if I just sit, se eu apenas whatever comes, comes. Whatever goes, goes. o que quer que venha, vem, e o que quer que vá, vai. The mind cannot be imprisoned. A mente não pode ser aprisionada. In the Dzogchen text, they say this is kada, primordial purity. It means that the mind itself has never been touched by anything else. Nos ensinamentos de Dzogchen, isso é chamado de Kadar, pureza primordial. A mente em si mesma nunca foi tocada por nada. You can't see, but on the front of my shirt there is a stain. Vocês não conseguem ver, mas na frente da minha camisa tem uma mancha. Some sauce from my lunch went onto my shirt. Algum molho do meu almoço caiu na minha camisa. And even if I say Ramayam Kam, Ramayam Kam, Ramayam Kam, the shirt remains dirty. E mesmo que eu diga Ram Nyan Kam, Ram Nyan Kam, Ram Nyan Kam, a camisa continua suja. It needs more than mantras É preciso mais do que mantras, because the sauce is absorbed into the cotton. porque o molho foi absorvido pelo algodão. But the mind is like space. Mas a mente é como o espaço. Space is the symbol of emptiness. It is non-oppositional. It doesn't stand in relation to anything else. O espaço, símbolo da vacuidade, não está em oposição a nada. So it's not, when we say form is emptiness, emptiness is form. Então, quando dizemos que forma é vacuidade, vacuidade é forma, And then we say form is not other than emptiness, emptiness is not other than form. e então dizemos forma não é outra coisa que senão vacuidade, vacuidade não é outra coisa que senão forma, There is no opposition between emptiness and form. não há oposição entre vacuidade e forma. Although emptiness or the openness of the mind is everywhere, and all forms occur in this openness of the mind is never touched by whatever arises. Apesar de que a vacuidade compreende todas as formas e de que todas as formas ocorram dentro da vacuidade, a mente nunca é tocada por isso. So, if you identify with the patterning of experience which you take to be yourself, Então, se você se identificar com os padrões de experiência que você toma como sendo você mesmo, then of course this is happening to me, that is happening to me. então aí é claro que isso está acontecendo comigo, aquilo está acontecendo comigo. Good things happen and I smile, bad things happen and I cry. Coisas boas acontecem e eu sorrio, coisas ruins acontecem e eu choro. Because this is touching that. Porque isto está tocando aquilo. But the mind is not touched by anything. Mas a mente não é tocada por nada. So when you find yourself suffering in physical pain, emotional pain, intellectual pain, Então, quando você se percebe sofrendo dor emocional, dor intelectual, who is the one who suffers? quem é que está sofrendo? The sufferer suffers. O sofredor sofre. Who is this sufferer? Quem é o sofredor? If we really are clear that this is me, Se tivermos certeza de que sou eu, then we just sign a contract for more and more suffering. então aí nós estamos assinando um contrato para mais e mais sofrimento. But if we sit and we want to see who is suffering, pain is arising, it's unpleasant, I don't like, but I just sit, it's coming and going. Mas se nós nos sentarmos e percebermos tem dor vindo,
não é agradável, eu não gosto disso. Isso também está só indo e vindo. Oh, I suffer when I identify with the suffering. Eu sofro quando eu me identifico com o sofrimento. I tell myself I am the one who is suffering. Eu digo a mim mesmo que sou eu que está sofrendo Of com course, isso. pain, when it occurs, is there. A dor, quando ocorre, está But lá. the notion that I am the sufferer, this is an interpretation. Agora, a noção de que eu sou quem sofre, isso é uma interpretação. There is suffering, if you like, some sensation, but no sufferer. Há sofrimento, alguma sensação, mas não há sofredor. Suffering doesn't taste the same as joy. Sofrimento não tem o mesmo sabor que alegria. It affects our facial expression, our postures, our capacity to engage with others. Isso afeta a nossa expressão facial, a nossa postura, a maneira como nós nos engajamos com os outros. And it's gone. E The aí, problem is the identification, the attachment. o problema é a identificação, o apego. Now, in some ways, especially for meditators, happiness is much more dangerous than suffering. De alguma maneira, especialmente para meditantes, a felicidade é muito mais perigosa que o sofrimento. Because at least with suffering, you feel, oh, this is happening. Oh, I don't like it, which is a kind of separation. Porque pelo menos com o sofrimento, você pensa, eu não gosto disso. Isso gera uma espécie de separação com o que está But when acontecendo. you feel happy and relaxed and at ease, and you have this subtle sense, oh, this is my life, this is good, I enjoy this. Mas quando você está feliz e relaxado e tem uma satisfação e você diz, essa é a minha vida, eu gosto disso que está acontecendo. It's very seductive. Isso é muito sedutor. I'm merging with something, Eu estou me fundindo and com alguma because it coisa tastes good, I want to keep merging with it. e porque pelo gosto ser bom, eu quero continuar me fundindo com isso. This is delicious duality, Isso é uma dualidade deliciosa. and it's very dangerous for meditators. E é muito perigoso para meditantes. Neither merging into what is occurring nor pushing it away, Nem se fundindo com o que está acontecendo, nem empurrando isso para longe, we sit. nós nos sentamos. There is occurrence, O which que is está acontecendo, self-revealing. que se revela por si mesmo. So when we read in the text that the mind is empty and it has clarity or luminosity and it has manifestation, Então, quando nós lemos no texto que a mente tem um aspecto claro ou luminoso, as manifestações, this term clarity, salva, simply means occurrence. esse termo, claridade, sawa, significa apenas acontecimento. Occurrence as the occurrence of occurrence. Acontecimento como o acontecer do It's acontecimento. not the occurrence of something. Não é o acontecimento de alguma coisa. As soon as you know that something is the occurrence of something else, then it's not clarity, it's thickness, opacity, mental dullness. Então, logo quando você creia que alguma coisa está acontecendo devido a alguma outra coisa, isso já não é mais claridade, isso é densidade, embotamento mental, confusão. Good. So the key point from this is don't take up any fixed position. O ponto-chave disto é não assuma posições fixas. If you look back on your life, there were activities or people that pleased you at one time, and now you're not interested, or you even have some distaste. Se você olhar para trás na sua vida, possivelmente você encontrará
Atitudes de pessoas que você apreciava e agora você não gosta mais. The reason we are unreliable A razão pela qual nós somos pouco confiáveis is not that we are bad não é que nós sejamos ruins or that we have many karmic accumulations, ou de que tenhamos um acúmulo kármico, but it's because we are like the mirror. mas é porque nós somos como um espelho. The mirror does not control what reflections arise in it. O espelho não controla que reflexos surgem. And yet the mirror is not touched by what arises in it. Entretanto, o espelho não é tocado pelo que surge nele. This is the middle way. Esse é o caminho do meio. That's the heart of the teaching. Esse é o coração do ensinamento. You don't have to block what is occurring, Você não precisa bloquear o que está acontecendo, but don't do anything with it. mas não faça nada. Not compounding, not cooking, not creating. Não componha, não cozinhe, não crie. So then, 50, the next question is, what is reincarnation from the Dzogchen perspective? Então, a próxima pergunta diz: qual é a perspectiva do Dzogchen sobre a reencarnação? It could be bad luck. Poderia ser má sorte. You didn't make it. Você não conseguiu. You're back here again? What have you been doing? Você está aqui de volta? O que foi que você fez? Por onde você andou? Or it could be wonderful. You're manifesting directly for the benefit of all beings. Ou pode ser maravilhoso, você está se manifestando diretamente para o bem-estar dos seres sencientes. Now, I have spent many years reflecting on Dharma and reading some books and sitting with many different people discussing these issues. Agora, eu passei muitos anos refletindo sobre o Dharma, lendo muitos livros, discutindo com as pessoas, pensando sobre questões como essa. So I have a lot of sympathy for the way in which we can be troubled when we don't quite understand what it is that Dharma is saying. Eu tenho muita simpatia pelas maneiras como a gente pode se complicar quando não entendemos o que o Dharma está dizendo. The problem is when we seek an explanation in terms of concepts. Please tell me how this functions. O problema é quando nós buscamos uma explicação em termos de conceitos. Por favor, me diga como isso funciona. This can be a way of avoiding coming to the door to the true room of answers. Isso pode ser uma forma de evitar chegar à porta que é a entrada da sala das verdadeiras perguntas e The respostas. room where you will find all answers is your mind itself. A sala onde você vai encontrar todas as respostas é sua mente em si mesma. Every question I get asked here can be answered in different ways. Cada pergunta que eu recebo aqui pode ser respondida de diferentes maneiras. And this is because samsara, as the domain governed by duality, is always about choices. Essa é a forma pela qual o Sansara, como o reino governado pela dualidade, é o tempo todo regido por escolhas. Conceptual truth has to be established by more thoughts. Verdades conceituais são estabelecidas por mais pensamentos. But Dzogchen says, don't rely on concepts. Mas o Dzogchen Relax, open, and stay with the mind, observing how it becomes clear, not clear, clear, not clear, and sit with it until you no longer separate what arises in the mind from the mind itself, and neither do you fuse them. o que o Dzogchen diz é sente-se e relaxe e se abra e observe de maneira que uma e outra vez você possa perceber momento a momento, algumas vezes está claro, outras vezes não está claro, até que em algum momento
você consiga não So the next precisar question is destruir. how to work with fear and pain, with both of them, when you receive the news that you are sick and when you are living through it. Até que você não precise distinguir o conteúdo da mente e da mente em si mesma. A pergunta seguinte é: como lidar com a dor e a doença quando você está vivendo através dela? Você está atravessando essa fase. Oh, again, the structure of these questions is so important. How to work with fear and pain. Novamente, a estrutura dessas perguntas é tão importante. A pergunta diz como trabalhar com o medo e a doença. Implicit in this phrasing is the idea that fear and pain are not good and they need to be worked on or managed. Implícito nessa construção está a ideia de que medo e doença não são bons e devem ser resolvidos ou atravessados. This is the general view of the ego. Essa é a visão geral do ego. If we start in the position, I exist, I don't like this is bad, then we will always be trying to alter and change what occurs. Se nós começarmos da posição relativa de eu existo, isto é ruim, ou aquilo é bom, nós vamos estar incessantemente tentando alterar o que ocorre. So we work with fear and pain and anxiety and loneliness. Então, nós trabalhamos com medo, com dor, com ansiedade, com solidão, By this simple but difficult practice of staying present with whatever occurs without fusing or pushing away. mantendo-nos com essa prática simples, mas difícil de manter-nos com o que quer que ocorra, sem puxá-lo para perto de nós ou empurrá-lo para longe. So you have to do this. Tem que fazer isso. And the best way is the Guru Yoga of the 3R. E a melhor forma é o Guru Yoga do A branco, Because that allows you to relax and open into space. porque isso te permite relaxar e se abrir para o espaço. The cloud is in space, but it doesn't contaminate the space or the sky. Nuvem está no espaço, mas ela não contamina o espaço do céu. Now, the middle way here is difficult. O caminho do meio aqui é difícil. Something is happening I don't like. Alguma coisa está acontecendo que eu não gosto. I don't like. Eu não gosto. Who invited this ego witch to the party? Quem convidou esse ego para a festa? I was relaxed and open. Eu estava relaxado e aberto. Now something happens and I don't like it. Agora aconteceu alguma coisa e eu não gosto disso. So two roads open at this point. Então, duas estradas se abrem nesse momento. Try harder to clarify what's going on, Se esforce mais para descobrir e esclarecer o que está acontecendo, or relax and let it come, let it go. ou relaxar e deixar que isso venha e vá. If you take the first road, it will be very busy and last a long time. Se você não atenta para isso, você vai se ocupar muito e vai levar muito tempo. If we can just relax and trust, this will not touch me, Se nós confiamos de que isso não vai me tocar, I am cheating myself. eu estou enganando a mim mesmo. So, for example, I had recently this skin condition, hives, which is very, very itchy. Então, eu recentemente desenvolvi essa condição de pele que coça muito, urticária. So I sit, sorry. So I sit and this itching is going on. Então, eu sento e essa coceira está acontecendo. Sensation, sensation.
sensações. I hate this. Ah, eu odeio In isso. a moment, there is a egoic reaction which comes in. E no momento tenho essa reação egóica que entra. This is powerful and seductive. Isso é poderoso e sedutor. It feels like me. This is my authentic voice. Fuck, why am I getting all this shit in my life? Por que que essa merda está acontecendo comigo na minha vida? And then that reaction goes. Então essa reação passa. The problem was not the arising of the reaction, O problema não é o surgimento da reação, but my momentary identification with it as the authentic voice of my existence. o problema segue se eu continuo tomando isso como a voz autêntica da minha existência. An empty delusion has become me. Uma delusão se tornou eu. So this is where the practice is difficult. Então é aqui que a prática é difícil. The reflection is in the mirror. A reflexão está dentro do espelho. It's very intimate. É muito íntimo. It's in the mirror. This negative thought, this self-referential thought arises in the mind and claims I am the voice of truth. Esse pensamento autorreferencial surge na mente e reivindica: eu sou a verdade. But it's a lie. Mas é uma mentira. So what we have to do then is pray to the Guru, do the 7-line prayer again and again, and then sit with whatever is arising in the face of this urge to identify and be angry or upset. O que nós temos de fazer aí é repetir a prece das 7 linhas, fazermos nossa prática e quando estamos sentados perceber esse impulso que se identifica e diz: eu estou com raiva. Isso me incomoda. Because there is a paradox É um paradoxo aí. that unless we see the empty ground of experience, A não ser que nós vejamos a base vazia da experiência, what arises is potentially distracting and unhelpful. o que surge é potencialmente But when we see the empty ground, when we open to the empty ground, when we are not different from the empty ground, o que surge é potencialmente nocivo ou inútil, mas quando nós vemos a base aberta e percebemos que é isso que nós then somos, the negative thought itself is clarity. aí o pensamento negativo em si mesmo, esse It pensamento, has a no própria other claridade, source than the open, empty mind. ele não possui qualquer outra fonte que a mente aberta e vazia. This is horrible. I hate it. Isso é horrível, eu odeio isso. This is Padmasambhava speaking to us, saying, "Hey, baby, life. This is life." Isso é Padmasambhava falando com a gente, dizendo: ô, neném, isso é a vida. It's a blessing. É uma bênção. But I don't like this kind of blessing. Não, mas eu não gosto desse tipo de bênção. This is not like going on the internet and ordering something. Isso não é como ir para a internet e pedir alguma coisa. Zangdopalri products. Produtos de Zandopalre. 2 boxes of happiness for the price of 1. 2 caixas de felicidade pelo preço de uma. But okay, now you order it. Good, I get 2 boxes. Agora que você pediu, eu ganhei But 2. when you open the boxes, 1 box is sweet and the other is sour. Só que quando você vê, uma caixa é doce e outra caixa é azeda. Sweet and sour are both the blessings. Tanto doce como azedo são bênçãos. Everything
is non-dual, inseparable from the ground. Tudo é não dual e inseparável da base. So this is where we learn the truth of refuge, É aqui que nós aprendemos a verdade sobre o refúgio, that if we take refuge in the ground, de que se nós tomamos refúgio na base, truly relax, verdadeiramente, open, whatever happens, verdadeiramente relaxados e abertos, não importa o que aconteça, then the dualistic vibration that comes from the separation of self and environment starts to quieten. então a separação dualista que que separa o si mesmo, a nós, do ambiente, And cessa. the eight worldly concerns of gain and loss, praise and blame, success and failure, and so on, they don't disturb us so much. E aí, nesse momento, as 8 preocupações mundanas, de sermos elogiados e não sermos criticados e assim por diante, não nos preocupam mais tanto. And we see something very strange. E aí vemos algo muito estranho. This thought is in my mind, Esse pensamento está na minha mente, it's here, está aqui, but it's not defining me. mas não está me definindo. It is, if you like, defining itself. Está, se você preferir, definindo a si mesmo. The voice says, this is horrible. Uma voz diz, isso é horrível. What is this? It's a voice saying, this is horrible. O que é isso? É uma voz que diz, isso é horrível. So, is it true? Isso é verdade? Is it not true? Não é Does verdade. it exist? Does it not exist? Isso existe? Isso não existe? That depends. Isso depende. If you believe in it, it seems to exist. If you try to get rid of it, you want to make it not exist. Se você acredita nisso, você faz isso existir. Se você quer se livrar disso, você também empodera I isso. hate being sick. Eu odeio estar doente. Who is the referent? Who is the one who is being referred to by the comment? Quem está sendo referido por esse comentário? A quem esse comentário se endereça? The ego is like a cloud in the sky. It has no true separate existence. O ego é como uma nuvem no céu, ele não possui uma existência verdadeira e separada. I hate being sick. Eu odeio estar doente. It's an echo in an empty sky, É um eco num céu vazio, free of subject and object. livre de sujeito e objeto. So, in Dzogchen, we say there is kata and lundru. That is to say, primordial purity and spontaneous manifestation. No Dzogchen nós dizemos que existe Kadag e Lundrub, pureza primordial e manifestação espontânea. Again and again, we relax into openness, into non-reactivity, into evenness with whatever comes. E outra vez nós relaxamos na abertura, no silêncio, permitindo que o que quer que surja venha. And this is the ground or the basis for whatever can arise. E isso é a base, a fonte do que quer que possa surgir. It's the ground of samsara, it's the ground of nirvana. É a base do samsara e é a base do nirvana. Empty. Vazia. There is no subject who is the referent, the one referred to. Não há sujeito que seja referente àquele sobre o qual isto se trata. But my skin is so itchy, it doesn't stop. Mas a minha pele está coçando tanto, isso não para. This is happening to me. Isso está acontecendo comigo. Don't block the reaction, Não but bloqueia a don't reação. merge with the reaction. Não bloqueia a reação, mas não se funda com a reação. This is like being a tightrope walker in the circus. Isso é como andar na corda bamba no circo.
You need to have very good balance. Você tem de ter um bom equilíbrio. Don't fall into merging, don't fall into pushing away. Não se caia, não caia no lado da fusão e não caia no lado da repulsão. When we have moments of clarity, we see the middle way is vast as the sky. Quando nós temos momentos de claridade, nós vemos que o caminho do meio é tão vasto como o céu. But when our experience is intense, then the middle way is like walking on one narrow thread. Mas quando a nossa experiência é muito intensa, o caminho do meio parece caminhar por cima de um fio muito fino. We can talk about this again and again and again, but the only way to become clear for yourself is to see that from the very beginning your mind is unborn, open, empty. Nós podemos falar sobre isso uma e outra vez, mas o caminho aqui é que você possa sentar e perceber que a sua mente é desde o princípio não nascida, vazia, aberta, And is the site where all arises, everything arises, good, bad, right, wrong. e é o lugar onde tudo surge, tudo, o bom, o ruim, o certo e o errado. This potential of the mind to show many different forms is inseparable from emptiness. Esse potencial da mente de mostrar muitas formas diferentes é inseparável da vacuidade. So that's our time for today. Então, esse é o nosso tempo por hoje. As the Dzogchen texts say, people engaging with Dharma can study many, many different texts. Então, como dizem os ensinamentos do Dzogchen, as pessoas que se interessam pelo Dharma podem ler muitos textos diferentes. But we who follow Dzogpa Chenpo, we need only one small text. Mas nós, que praticamos o Dzogpa Chenpo, precisamos de apenas um texto. The three statements of Garam Dorje. As três afirmações de Garab Dorje. You can translate this in many different ways. But essentially, it means the first is open to your already open mind. Você pode traduzir isso de muitas formas diferentes, mas o primeiro pensamento é se abra para sua própria mente. The second point is don't examine how it is in terms of concepts. O segundo é não examine como isto é a partir de conceitos. Is it like this or is it like that? É assim, é assado. It is. Apenas é. But how is it? Não, mas como é? You will not find that by thinking about it. Você não vai achar isso pensando sobre isso. Relax and open to the open. Relaxe e se abra para a abertura, para o aberto. And thirdly, it's continue in this way. Don't do anything else. E o terceiro é continue dessa forma, não faça nada além disso. It means by relaxing in the infinite open mind, everything which occurs is already non-dual with or integral with the open empty mind. Isso significa que você relaxa, não importa o que aconteça, na mente infinita, vazia e aberta, que é indistinguível de tudo que acontece. Each moment tastes the way it does. Cada momento tem o seu próprio sabor. Don't add salt just because you like salt. Não adicione sal só porque você gosta de sal. Taste how it is. Saboreie como é. That's all. Isso é tudo. So we have another question and answer in some time. Ou então nós temos outra sessão de perguntas e respostas em breve. Thank you to our kind translators to help to make the teaching available. Thanks to Pedro for keeping the process going, and we'll meet again after some time. Obrigado aos tradutores pela tradução e a Pedro por cuidar do processo todo e espero que nós nos encontremos de novo em breve.
So, my dears, good to see you. Take good care of you. Então, queridas e queridos, é bom vê-los. Thank you, James. Bye. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye. Wonderful life. Wonderful people. Thank you. Bye.